Minha missão é fazer você passar. Mantenha-se sempre focado e determinado a alcançar os seus objetivos. Na aula de hoje teremos questões de língua portuguesa. Se liga aí, hoje nós teremos o Top 50. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! CESP-SEE Distrito Federal 2017. A conjunção, entretanto, tem sentido conclusivo, equivalendo semanticamente a portanto. Item errado. Entretanto, tem sentido adversativo, portanto, indica a conclusão. CESP-PM 2018. Nesse caso, considera-se crime a transgressão de regras socialmente pré-estabelecidas que variam de acordo com a sociedade e o contexto histórico. No texto, a expressão de acordo com tem o mesmo sentido de conforme. Item correto. De acordo com é uma locução que expressa o sentido de conformidade. Conclusão. A expressão de acordo com tem o mesmo sentido de conforme, consoante, segundo. CESP, FUB 2015. Ao se substituir de acordo com por conforme, mantém-se a correção gramatical e os sentidos do texto. Item correto. De acordo com tem sentido conformativo, conforme tem sentido conformativo. Conclusão. Ao se substituir de acordo com por conforme, mantém-se a correção gramatical e os sentidos do texto. CESP, SEDUC, professor de português, 2018. Para se vacinar, as pessoas precisam de documento de identidade e carteiras do SUS e de vacinação. A preposição para exerce o papel de conectivo e introduz uma oração que expressa a finalidade. Item correto. Para é uma preposição, um elemento de ligação. Logo, exerce papel de conectivo, com sentido de finalidade, pois mostra que as pessoas carregam os documentos com um propósito específico. Qual? Apresentar na hora da vacinação. CESP e HBDF, cargos de nível médio 2018. Assim, é comum que pais com baixa escolaridade lutem para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade, sem reivindicar para si mesmos o direito que lhes foi violado. A oração para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade expressa a circunstância de: letra A, finalidade, B, causa, C, modo, D, proporção ou E, concessão. A alternativa correta é a letra A. Para é uma preposição, indica propósito, indica finalidade. CESP Diplomata 2015. Quanto mais fábricas se abriam nos arredores, mais o subúrbio se erguia em vida própria, sem que os habitantes pudessem dizer que transformação os atingia. A relação estabelecida entre as duas primeiras orações do segundo período do texto expressa a proporcionalidade da mudança em curso no subúrbio. Item correto. A expressão quanto mais, mais, é uma correlação de proporcionalidade. Funcionam como conjunções, em uma relação entre uma grandeza na oração principal e outra na oração subordinada. CESP, Polícia Militar, Soldado 2018.
No trecho, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. A substituição de se por caso não prejudicaria a correção gramatical do texto. Item errado. A substituição de se por caso ficaria assim: se um de nós caía, a dor doía ligeiro. Caso um de nós caísse, a dor doeria ligeiro. Conclusão: a substituição de se por caso prejudicaria a correção gramatical do texto, pois seria necessário um ajuste. Banca CESP, Cefaz 2018. A democracia desenvolvida em Atenas não era considerada o melhor dos governos possíveis, como é hoje o nosso modelo de democracia. E isso por um motivo razoavelmente simples. Apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. Mulheres, escravos, estrangeiros e outras categorias sociais não tinham direito de participar das deliberações da Assembleia. A correção gramatical e as relações de coesão do texto acima seriam mantidas caso todo o trecho, e isso por um motivo razoavelmente simples, fosse substituído pelo termo porque. Item correto. Apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. É o motivo de a democracia não ser considerada como o melhor dos governos em Atenas. Logo, a correção gramatical e as relações de coesão do texto seriam mantidas se a troca fosse feita. Ficaria assim: a democracia desenvolvida em Atenas não era considerada o melhor dos governos possíveis, porque apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. CESP, FUNPRESP 2016. Mas ele nunca errava, e já nem havia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. Julgue o item seguinte, referente aos aspectos linguísticos e às ideias do texto. A locução, uma vez que introduz, no período em que ocorre, ideia de causa. Item correto. Uma vez que é conjunção causal explicativa. Se explica no sentido da frase: o homem não errava, pois já não tinha mais o que errar, porque não havia mais dúvidas. CESP, MPE, Analista 2018. A confissão do réu constitui uma prova tão forte que não há necessidade de acrescentar outras, nem de entrar na difícil e duvidosa combinatória dos indícios. O trecho, que não há indícios, exprime uma noção de consequência. Item correto. Nesse contexto, o que é consecutivo e está associado com a palavra intensificadora tão. A confissão do réu constitui uma prova tão forte que, como consequência, não há necessidade de acrescentar outras, nem de entrar na difícil e duvidosa combinatória dos indícios, que são mais fracos que a confissão. CESP, TCE, Agente de Documentação 2018. No texto, as relações sintático-semânticas do período, embora fosse temido o apagamento, era necessário, assim como o esquecimento também o é para a memória. Seriam preservadas caso a conjunção embora fosse substituída por ainda que. Item correto. Embora é conjunção concessiva, ainda que é conjunção concessiva. Conclusão: as relações sintático-semânticas do período, embora fosse temido, seriam preservadas caso a conjunção embora fosse substituída por ainda que. CESP, TRE, Taquigrafia 2016. A oração, embora tenhamos objetivos comuns, expressa uma ideia de finalidade.
Item errado. A oração, embora tenhamos objetivos comuns, expressa uma ideia de concessão. Embora inicia essa oração, é conjunção com sentido concessivo. Pode ser substituída por conquanto. CESP-TRE Taquigrafia 2016. Não obstante tenha sido um dos primeiros países da América Latina a conceder o sufrágio universal, o Brasil está entre as nações que apresentam a mais baixa representação política feminina no Ocidente. No que diz respeito aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o seguinte item. A correção e o sentido original do texto seriam mantidos caso se substituísse a expressão não obstante por embora. Item correto. Não obstante é conjunção concessiva, equivale a embora. Conclusão. A substituição de não obstante por embora não traria nenhuma incorreção, porque o verbo permanece no subjuntivo, embora tenha sido. CESP, Instituto Rio Branco, 2017. Embora mais moço que ele, várias vezes cheguei a sorrir aos seus entusiasmos. A conjunção embora pode ser substituída por posto que, mantendo-se o sentido e a correção gramatical do texto. Item correto. Embora é conectivo concessivo, posto que é conectivo concessivo. Conclusão. A conjunção embora pode ser substituída por posto que, mantendo-se o sentido e a correção gramatical do texto. CESP-PRF 2019. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano. Os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos, assim como a organização do trabalho alterou-se bastante entre diferentes sociedades e momentos da história. A locução em razão de expressa uma ideia de causa. Item correto. Em razão de é igual por causa de. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo que vemos existe por causa das atividades do trabalho humano. CESP-PC, Investigador de Polícia, 2018. A correção gramatical e o sentido do trecho, o anonimato ajuda, já que as pessoas se sentem mais protegidas para falar, seriam preservados caso se substituísse o termo já que por letra A, uma vez que, B, logo que, C, a fim de que, D, ainda que, ou E, contanto que. A alternativa correta é a letra A. A locução, uma vez que, indica causa, explicação. A locução já que indica causa, explicação. Conclusão. As locuções, uma vez que e já que, são equivalentes a porque e, além disso, indicam causa, explicação. CESP IFAM Nível Médio 2018. Ainda que circunscritas a determinados limites, essas ações de resistência, aparentemente insignificantes, colocam em movimento as relações e podem alterar a realidade de uma ordem imposta ou dominante. A expressão ainda que poderia ser substituída por embora, sem prejuízo das relações de coesão e dos sentidos originais do texto. Item correto. Ainda que é conectivo concessivo. Embora é conectivo concessivo. Conclusão. A expressão ainda que poderia ser substituída por embora
sem prejuízo das relações de coesão e dos sentidos originais do texto. CESP e FAN Nível Médio 2018. Os sentidos originais e as relações de coesão do texto seriam preservados caso se substituísse a palavra portanto por também, uma vez que ambas exprimem uma ideia de conclusão. Item errado. Portanto, exprime ideia de conclusão. Também exprime ideia de adição. Logo, os sentidos originais e as relações de coesão do texto não seriam preservados caso se substituísse a palavra portanto por também. CESP e FAN Nível Médio 2018. A substituição da expressão além de por apesar de não alteraria os sentidos originais do texto. Item errado. Além de exprime ideia de adição. Apesar de exprime ideia de concessão. Conclusão. A substituição da expressão além de por apesar de alteraria os sentidos originais do texto. CESP, Instituto Federal Fluminense, 2018. Ao longo das últimas décadas, o Brasil consolidou uma consciência social do direito à educação na infância, mas ainda não construiu uma cultura do direito à educação ao longo de toda a vida. A coerência e o sentido do texto acima seriam mantidos se a conjunção mas fosse substituída por todavia. Item correto, mas é conjunção adversativa. Todavia é conjunção adversativa. Conclusão. A coerência e o sentido do texto acima seriam mantidos se a conjunção mas fosse substituída por todavia. CESP e EMAP, Cargos de Nível Superior 2018. No trecho, pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse continuava. O elemento pois introduz uma concessão. Item errado. Pois inicia uma frase de valor explicativo e oferece uma justificativa para o comentário feito antes. No contexto acima, o pois funcionou como um marcador discursivo, como em pois bem. Conclusão. Pois não introduz uma concessão. Exemplo de conectivos concessivos. Embora, conquanto, posto que. CESP-SEE 2017. As críticas à extrema confiança que demos à ciência como forma única de conhecimento são muitas e espalham-se em diversas frentes. Embora não possamos desconsiderar o avanço científico a que os últimos séculos assistiram, as revoluções consideráveis no campo da medicina, da física, da química e das próprias ciências sociais e humanas, essa ciência capitalista, androcêntrica e colonial não tem conseguido dar conta de resolver o problema que ela própria ajudou a construir. O conectivo, embora, introduz no período em que ocorre uma ideia de concessão. Item correto. Embora é uma conjunção concessiva. Conclusão. O conectivo embora introduz no período em que ocorre uma ideia de concessão. CESP-SEE 2017. O universo da comunicação vem se ampliando com maior dinamismo nos últimos anos para atender à demanda de seus usuários, nas mais diferentes situações de interatividade. Nele, estamos inseridos exercitando nossa linguagem oral e escrita, até mesmo na área digital. Por isso, necessitamos sempre assimilar novos conhecimentos e expressá-los com objetividade e competência. A substituição de por isso, por esse motivo, manteria a correção e o sentido original do texto.
Item correto. Por isso, é conector de valor conclusivo. Está inserido em uma relação de causa versus consequência. Conclusão. A substituição de por isso por esse motivo manteria a correção e o sentido original do texto, onde esse motivo é a causa, a premissa para a conclusão apresentada pelo contexto. CESP, Analista Legislativo, Câmara dos Deputados, 2014. No ambiente virtual, combinações de usuário e senha funcionam para dar acesso a e-mails, celulares, redes sociais e cadastros em lojas online. Lidamos com tantas combinações desse tipo que já se fala de uma nova categoria de estresse, a fadiga das senhas. A oração introduzida pela conjunção que expressa a ideia de consequência em relação à oração anterior, a qual se subordina. Item correto. A fadiga das senhas é a consequência do excesso de senhas. Observação. A oração consecutiva é classificada como oração subordinada por ser introduzida por uma conjunção subordinativa consecutiva. CESP, Agente Administrativo, MDIC, 2014. Olímpico de Jesus trabalhava de operário numa metalúrgica e ela nem notou que ele não se chamava de operário, e sim de metalúrgico. Macabeá ficava contente com a posição social dele porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, embora ganhasse menos que o salário mínimo. No trecho, porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto se o termo porque fosse substituído pelo vocábulo porquanto. Item correto. Porque é conjunção explicativas ou causais. Porquanto é conjunção explicativas ou causais. Logo, podem ser substituídas uma pela outra, sem prejuízo da correção gramatical e o sentido original do texto. CESP-TRE 2016. Portanto, o enunciado normativo resume-se ao texto legal, o qual, porém, somente se torna norma jurídica quando aplicado aos casos concretos, ou seja, ao tornar-se efetivo. O vocábulo, portanto, introduz no texto uma ideia de: letra A, finalidade; B, conclusão; C, causa; D, consequência; ou E, condição. A alternativa correta é a letra B. Portanto, é conjunção conclusiva. Assim, o vocábulo portanto introduz no texto uma ideia de conclusão. CESP-MPU 2015. Posteriormente, na década de 70, foi criado o protocolo Internet, que permitiu a comunicação entre os seus poucos usuários até então, uma vez que ela ainda estava restrita aos centros de pesquisa dos Estados Unidos da América. Mantém-se a correção gramatical e o sentido original do período ao se substituir a expressão, uma vez que, por qualquer um dos seguintes termos: porque, já que, pois, por conseguinte. Item errado. Uma vez que é conjunção causal, poderia ser substituída por outra conjunção causal, como porque, já que e pois. Mas não é correto substituí-la por conseguinte. Por conseguinte tem valor de conclusão. CESP-ANTAC 2014. Mantém-se a correção gramatical do texto e suas informações originais ao se substituir, portanto, por qualquer um dos seguintes termos: por isso, logo, por conseguinte. Item correto.
Por isso, é conjunção conclusiva. Logo, é conjunção conclusiva. Por conseguinte, é conjunção conclusiva. Conclusão. Por isso, logo, por conseguinte, são conjunções conclusivas e podem ser substituídas umas pelas outras. CESP, Anatel 2014. Seriam mantidas a coerência e a correção gramatical do texto, caso se substituísse, já que, por qualquer uma das seguintes expressões, dado que, visto que, uma vez que. Item correto, já que é uma conjunção subordinativa causal, dado que é uma conjunção subordinativa causal, visto que é uma conjunção subordinativa causal, uma vez que é uma conjunção subordinativa causal. Conclusão, é possível fazer a troca proposta. CESP CMBio 2014. Julgue o item a seguir. A substituição do vocábulo entretanto pelo vocábulo portanto não acarretaria mudança de significado no período em questão. Item errado. Entretanto, tem valor adversativo, portanto, tem valor conclusivo. Conclusão. A substituição de entretanto por portanto acarretaria mudança de significado no período em questão. CESP CMBio 2014. O vocábulo mas é um elemento coesivo que introduz relação de conclusão entre a informação expressa no período de que faz parte e a informação expressa no período que o antecede. Item errado. Mas é conjunção adversativa, indica oposição, indica ressalva. Não pode introduzir relação de conclusão. CESP CMBio 2014. A expressão, no entanto, poderia ser substituída pelo vocábulo entretanto, sem que houvesse prejuízo à correção gramatical e ao sentido do texto. Item correto. No entanto, é conjunção adversativa. Entretanto, é conjunção adversativa. Conclusão. No entanto, poderia ser substituída por entretanto, sem prejuízo à correção gramatical e ao sentido do texto. CESP, Câmara dos Deputados, 2014. A expressão, sendo assim, poderia, sem prejuízo para a correção e a coerência do texto, ser substituída por qualquer um dos seguintes conectores. Portanto, por conseguinte, conquanto. Item errado. Portanto, tem valor conclusivo. Por conseguinte, tem valor conclusivo. Conquanto tem valor concessivo e equivale a embora. A expressão, sendo assim, poderia, sem prejuízo para a correção e a coerência do texto, ser substituída por qualquer um dos seguintes conectores. Portanto, por conseguinte, mas não por conquanto. CESP tem 2014. Julgue os itens a seguir. O vocábulo, portanto, poderia ser substituído pela expressão não obstante, sem prejuízo do sentido original do texto. Item errado. Portanto, tem valor conclusivo. Não obstante, não tem valor conclusivo. Pode ter valor adversativo se vier seguida de verbo no indicativo ou pode ter valor concessivo se vier com verbo no subjuntivo. Conclusão. O vocábulo, portanto, não poderia ser substituído pela expressão não obstante, pois causaria prejuízo do sentido original do texto. CESP FUB 2014. Mantém-se a correção gramatical e as informações originais do texto ao se substituir a correlação, não só, mas também, por não somente, como também.
Item correto. Não só, mas também é correlação aditiva. Não somente, como também é correlação aditiva. Conclusão. A correlação não só, mas também pode ser substituída por não somente, como também, mantendo a correção gramatical e as informações originais do texto. CESP Ancine 2013. As expressões, no entanto e todavia, são sinônimas e intercambiáveis. Item correto. No entanto e todavia, são conjunções adversativas. Podem aparecer deslocadas na frase. Conclusão. As expressões, no entanto e todavia, são sinônimas e intercambiáveis. CESP-TCE 2013. Mantém-se as relações sintáticas ao se substituir o termo entretanto por qualquer um dos seguintes. Porém, contudo, todavia, no entanto. Item correto. Entretanto, porém, contudo, todavia, no entanto, são conjunções coordenativas adversativas. Podem ser substituídas umas pelas outras. CESP-PGE, Analista Procuradoria 2019. Raras vezes na história humana, o trabalho, a riqueza, o poder e o saber mudaram simultaneamente. A coerência e a correção gramatical do texto seriam preservadas se a forma verbal mudaram fosse substituída por mudam. Item correto. A substituição de mudaram por mudam mantém a correção sem erro e coerência sem contradição, pois o uso do presente histórico mudam indicando tempo passado e um recurso utilizado para aproximar do leitor o fato passado narrado no texto. Mudam, presente, mudaram, pretérito perfeito. CESP, CAGE, Auditor Fiscal 2018. Estas memórias ficariam injustificavelmente incompletas se nelas eu não narrasse, ainda que de modo breve, as andanças em que me tenho largado pelo mundo na companhia de minha mulher e de meus fantasmas particulares. Assinale a opção que apresenta uma forma, locução verbal do texto acima que denota uma ação, um fato que ocorreu repetidamente no passado e que se prolonga até o momento da narração do texto. Alternativa A. Tenho largado. B. Fui possuído. C. Tem. D. Haja fugido. Ou E. Narrasse. A alternativa correta é a letra A. Tenho largado. É locução do pretérito perfeito composto. Indica isto, a ação habitual que começa no passado e vai até o presente atual. CESP, Delegado, TRE 2017. Esta, a discussão democrática do orçamento, tem sido uma prática, sobretudo no nível do poder local, que tem ajudado na construção de uma democracia participativa. A correção gramatical, a coerência e o sentido do texto acima seriam mantidos caso a forma verbal tenha ajudado fosse substituída por vem ajudando. Item correto. Tem ajudado é locução de pretérito perfeito composto. Indica uma ação que começou no passado e continuou até o presente. É equivalente a vem ajudando. CESP TRF 2017. As recorrentes menções a esse tema, a economia informal, refletem as dificuldades que as organizações, os indivíduos e o coletivo social vêm enfrentando para superar com as regras legais vigentes ou com os procedimentos padrão as mudanças estruturais econômicas, políticas e sociais em andamento. A correção e a coerência do texto seriam mantidas caso a forma verbal vem enfrentando fosse substituída por tem enfrentado.
Item correto. Tem enfrentado indicação que ainda está em progresso no presente. Vem enfrentando indica ação que ainda está em progresso no presente. Vem enfrentando é igual a tem enfrentado. CESP, Cefaz, Auditor Fiscal 2019. Os sentidos originais e a correção gramatical do texto seriam preservados se a forma verbal invertera fosse substituída por letra A, inverteria, B, teria invertido, C, invertesse, D, havia invertido ou E, houve de inverter. A alternativa correta é a letra D, invertera. É forma do pretérito mais que perfeito simples. Pode ser substituída pela sua forma composta, havia invertido. CESP, TCM, Auditor 2018. É a época em que a burguesia, que assumira o poder havia pouco tempo, executava uma espécie de junção entre a moral e a natureza. Julgue o item a seguir. Com o emprego da forma verbal assumira, exprime-se a anterioridade de uma ação em relação à outra. Item correto. Assumira. Terminação em ra. É pretérito mais que perfeito simples. O evento de assumir o poder é anterior à ação de executar a junção. Logo, temos a anterioridade de uma ação em relação à outra. CESP, Polícia Científica 2016. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical caso a forma verbal entrara fosse substituída por letra A, entrava, B, haveria entrado, C, tinha entrado, D, há de entrar ou E, entraria. A alternativa correta é a letra C. Entrara é pretérito mais que perfeito simples. Equivale a tinha entrado, mais que perfeito composto. CESP, Cefaz, Auditor Fiscal 2019. A tributação, portanto, somente pode ser compreendida a partir da necessidade dos indivíduos de estabelecer convívio social organizado e de gerir a coisa pública mediante a concessão de poder a um soberano. Em decorrência disso, a condição necessária, mas não suficiente, para que o poder de tributar seja legítimo é que ele emane do Estado, pois qualquer imposição tributária privada seria comparável à usurpação ou roubo. No trecho seria comparável à usurpação ou roubo, a forma verbal seria expressa a dúvida quanto à possibilidade de concretização da referida comparação. Item errado. Seria é futuro do pretérito. Tem natureza condicional das ideias do período. Ou seja, na hipótese de não emanar do Estado o poder de tributar, qualquer imposição tributária privada seria comparável à usurpação ou roubo. CESP, EMAP, Cargos de Nível Superior 2018. O Juca era da categoria das chamadas pessoas sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe perguntasse, como vais, Juca? Ao que qualquer pessoa normal responderia, bem, obrigado. Com o Juca, a coisa não era assim tão simples. Caso a forma verbal fosse substituída por seria, a respectiva afirmação sobre o comportamento de Juca seria mais categórica que a que se verifica no texto. Item errado. Seria é futuro do pretérito. Indica incerteza, possibilidade. Normalmente usado em estruturas condicionais ou hipotéticas. Caso a forma verbal fosse substituída por seria, a respectiva afirmação sobre o comportamento de Juca seria menos categórica que a que se verifica no texto. CESP, TRE 2017.
Sem a invenção dos caracteres móveis de imprensa no século XV, seria impossível haver jornais. A forma verbal seria exprime uma ideia de hipótese dependente de uma condição. Item correto. Seria é futuro do pretérito. Expressa fato incerto ou dependente de condição. Sem a invenção dos caracteres móveis de imprensa, condição, seria impossível haver jornais. Hipótese dependente da condição. CESP, SEDUC Conhecimentos Básicos 2018. Os professores fazem em cursos, acumulam certificados, sem que isso corresponda à mudança ou responda aos desafios que encaram na sala de aula. Sem prejuízo das informações veiculadas no texto, a forma verbal responda poderia ser substituída por atenda. Item correto. Responda e atenda são verbos conjugados no presente do subjuntivo. Foram conjugados no mesmo tempo. Pedem preposição a, conclusão. A forma verbal responda poderia ser substituída por atenda, mantendo a correção e o sentido. CESP TJ 2015. Nesse sentido, a política de universalização do acesso à justiça deve contemplar dois eixos de atuação: o de proteção dos direitos violados, inclusive quando o órgão violador é o próprio Estado, e o de prevenção da violência por meio do envolvimento da sociedade na formulação de uma política que assegure direitos e promova a paz. No que se refere aos aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item. O uso do modo subjuntivo em que assegure direitos e promova a paz indica que a ideia expressa nessas orações é uma possibilidade. Item correto. Pelo contexto, os dois eixos de atuação ainda não foram aplicados, ou seja, seus efeitos são ainda possibilidades e incertezas e, consequentemente, indica que a ideia expressa nessas orações é uma possibilidade. CESP-PF Papiloscopista 2018. Em graus diferentes, todos fazemos parte dessa aventura. Todos podemos compartilhar o êxtase que surge a cada nova descoberta, se não por intermédio de nossas próprias atividades de pesquisa, ao menos ao estudarmos as ideias daqueles que expandiram e expandem as fronteiras do conhecimento com sua criatividade e coragem intelectual. No trecho, se não por intermédio intelectual, as expressões se não e ao menos poderiam ser substituídas sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos do texto por não só e mas também, respectivamente. Item errado. Não só, mas também indica soma, acréscimo, correlação aditiva. Se não e ao menos indica uma ressalva, concessão, ou seja, uma limitação de possibilidades. Conclusão, a mudança de sentido. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos. Quer baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação? Acesse a descrição desse vídeo e clique no link e-book.